Meus amados irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Eu estava aqui meditando no livro de Êxodo e o Senhor colocou aqui uma palavra no meu coração. Mas antes da gente poder meditar juntos, vamos agradecer ao Senhor primeiramente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo dia que o Senhor nos proveu, pelo ar que o Senhor nos deu a possibilidade de respirar, meu Pai, pelas provisões, Senhor, pelo alimento, pela água, Senhor, por poder, Senhor, contemplar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor criou bom, perfeito e agradável, Senhor. E nesse momento nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de meditar na sua palavra, Senhor. Meditar, Senhor, na palavra do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pedindo, Pai, continue nos ajudando, continue nos contemplando, Senhor, continue, Senhor, tendo misericórdia em nossas vidas, contemplando as nossas famílias, o nosso caminhar, meu Pai, e que nós possamos, Senhor, ser um instrumento da sua palavra, Senhor, para poder proclamar as boas novas de salvação, anunciando a graça salvífica que foi manifesta através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Êxodo, capítulo de número 38, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo estava dando para Moisés, louvado seja o nome do Senhor, a construção, a direção do tabernáculo. E aqui o nosso Pai estava falando diretamente com Moisés sobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, toda a preparação de todos os utensílios do tabernáculo, da construção do tabernáculo, da construção desde as suas bases, como as cortinas, como a arca da aliança, como também a pia de bronze, como a mesa dos pães da preposição, do candelabro sagrado que é a menorá. E aqui no capítulo de número 38, meus amados irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção no versículo 1 e no versículo de número 8. Mas antes de nós meditarmos nesse versículo, nesses dois versículos, meus irmãos, uma coisa interessante, porque a importância de nós entendermos a Bíblia no seu original. Porque Deus falou de uma forma poderosa através, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através da língua hebraica. E o hebraico, ele revela a palavra dentro da palavra. E o próprio nome de Êxodo, que significa Shemot, significa nomes. O povo de Israel tinha perdido a sua identidade. O povo de Israel necessitava de uma identidade. E o nome do livro de Êxodo significa justamente isso. Significa Shemot, no original, que significa nomes. Louvado seja o nome do Senhor. O povo tinha ficado escravo todo esse período no Egito. Tinha perdido a sua identidade. E Deus daria para o povo um novo nome. Deus daria para o povo uma identidade. Deus estava dando para o povo, para a nação de Israel, louvado seja o nome do Senhor, uma identidade. Estava dando um novo nome, por isso que o livro de Êxodo significa Shemot. E aonde que está o versículo, irmão, que comprova isso? Vamos juntos ler Êxodo capítulo 1 e versículo de número 1 também, para que a gente venha a entender tudo aquilo que eu acabei de falar. E o livro de Êxodo, ele se inicia assim, Êxodo capítulo 1 e versículo 1. Vai falar assim, ó: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Novamente, estes, pois, são os nomes. O nome do livro de Êxodo significa nomes. O povo estava sem uma identidade. O povo tinha ficado cativo no Egito. E Deus daria para o povo uma nova identidade. Daria para o povo um nome. Por isso que é importante a gente vir a compreender. O Antigo Testamento, ele foi escrito
em hebraico. O Novo Testamento, ele é escrito em grego. Louvado seja o nome do Senhor, que era o povo dominante naquela época. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. E é importante também nós virmos a compreender as raízes, aleluia, da palavra de Deus. Tanto o hebraico quanto o grego. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 1, meus irmãos, do capítulo 38, o título desse capítulo fala o altar de holocausto. Cada porção da palavra, ela fala de uma determinada coisa que estava acontecendo naquele período. Do versículo 1 ao versículo 8 fala do altar de holocausto. Do versículo 9 até o 20 fala do pátio. Depois, do 21 a seguir, vai falar da enumeração das coisas do tabernáculo, ou seja, a ordem em que as coisas sagradas seriam colocadas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala assim, ó. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dependendo da tradução que você estiver utilizando, eu estou utilizando a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Se você estiver usando uma tradução diferente da minha, aqui vai falar assim, ó. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. Só que no lugar de cetim vai estar escrita a palavra acácia, que é um dos significados para cetim, que é uma árvore nativa. E essa árvore ela tem uma característica muito interessante, meus irmãos. E por que ela tem essa característica tão interessante? Porque ela era uma árvore, ela é na verdade uma árvore, que ela é difícil de trabalhar. É uma árvore que ela é considerada, falando a nossa linguagem, para que a gente venha entender, uma árvore bruta, uma árvore cheia de nós e difícil de trabalhar. Então o que essa árvore, por que Deus escolheu essa árvore para ser a árvore usada na construção do altar do holocausto? No altar do holocausto, meus irmãos, é o lugar aonde, que depois de trabalhar dessa árvore, seria coberta com cobre. E após ela ser coberta com cobre, seria o lugar onde seriam oferecidos os holocaustos, ou seja, os sacrifícios para Deus, os cordeiros, os carneiros. Ou seja, meus irmãos, é o lugar aonde seria ofertado para Deus o sacrifício. E por que é tão interessante nós entendermos e compreendermos a importância do holocausto com essa árvore, a árvore de acácia? Porque a árvore de acácia, ela simboliza a nossa natureza. Uma natureza dura, difícil de ser trabalhada. Uma natureza essa que mostra resistência. É difícil a nossa natureza vir a modificar. E por que isso? Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como a árvore de acácia, que é bruta e difícil de trabalhar, assim também é a nossa natureza. Mas Deus, aleluia, através do Espírito Santo, Ele trabalha não somente naquilo que é duro e que é difícil de trabalhar, mas como Deus também o faz uma nova criatura. Porque aqui, depois de trabalhar dessa árvore de acácia, ela se tornaria um lugar onde seriam ofertados os sacrifícios para Deus, os holocaustos. E hoje, quando nós temos a nossa natureza trabalhada, quando nós temos a nossa natureza modificada pelo Espírito Santo, nós ofertamos para Deus também. Nós ofertamos para o Senhor o nosso melhor. Nós oferecemos em sacrifício nossos corpos como sacrifícios vivos para Deus, como oferta agradável para Deus, aleluia. Porque quando nós recebemos a palavra da verdade, aleluia, nós não se moldamos ao mundo, mas sim nós se moldamos à natureza, aleluia, e à vontade do Eterno, para que nós possamos viver em novidade de vida, para que a gente venha a ter um comportamento, louvado seja o nome do Senhor, conforme a vontade do Eterno.
em amor, em bondade, em mansidão, deixando para trás todos os velhos costumes, deixando a nossa natureza caída para trás, deixando os velhos hábitos para trás que nos acompanhavam. Nós somos pecadores contumazes. Todos os dias nós pecamos ao pensar, ao agir, a falar, nas nossas atitudes. Mas Jesus Cristo, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, está intercedendo pelo Pai por nós. E essa natureza nossa, que é uma natureza difícil de ser moldada, ela é transformada pelo Espírito Santo. E quando, aleluia, nós damos lugar para o Espírito Santo, nós começamos a perceber a transformação. Tudo aquilo que a gente observava como algo natural, nós vamos deixando para trás. Nós vamos trabalhando e modificando isso. O Espírito Santo vai agindo em nossas vidas, para que a gente venha se tornar todos os dias uma nova criatura. Porque a palavra de Deus fala que quem compreenderia a mente do Senhor? Mas a palavra de Deus ensina na continuação que nós temos a mente de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para ter a mente de Cristo, nós devemos imitá-lo. Assim como o apóstolo Paulo fala e nos ensina para que nós venhamos a ser seus imitadores em tudo aquilo que ele tem feito, que é o quê? Que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito Santo quando ele foi chamado, que é a obediência a Jesus Cristo. Porque ao caminho de Damasco, por mais que Paulo tinha uma natureza bruta, como a árvore de acácia, ele ouviu a palavra. A sua natureza foi modificada, foi moldada. O Espírito Santo transformou a vida dele, fazendo com que ele venha se tornar uma nova criatura. E é o que Deus, aleluia, tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, meus irmãos. E aí no versículo de número 8, vai nos falar também, aproveitando aqui o versículo 2 ao 7, vai falar a respeito das argolas e das varas, que é a forma que deveriam ser transportados todos os utensílios que seriam feitos para o tabernáculo. O homem não poderia tocar, ele deveria colocar o cobre, colocar dentro das argolas os varões e ser transportado. E também, além de ser transportado, não poderia ser transportado por cada um, somente os levitas e de uma classe específica, os filhos de Arão, que poderiam transportar os utensílios. Cada um deles tinha algo específico, tinha um trabalho específico. E aproveitando esse ensejo, a obra de Deus é assim, meus irmãos. Ela tem lugar para todo mundo. A obra de Deus, ela tem lugar para todos, para trabalhar em diferentes locais e áreas. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar, vai nos falar com propriedade, para que nós rogássemos ao Pai, para que Ele enviasse os ceifeiros, porque grande é a ceifa e poucos são os ceifeiros. Ou seja, a obra de Deus, ela está disponível para todos aqueles que, assim como o apóstolo Paulo, ouviram e obedeceram, como para mim e para você também. A obra de Deus tem lugar em tudo. Muitas pessoas pensam que a obra de Deus é somente aqueles que pregam a palavra, é somente aqueles que entregam os cartazezinhos, que entregam os folhetos de evangelismo. A palavra de Deus é muito além, meus irmãos. Desde aqueles que estão na portaria, quanto aqueles que estão fazendo missões, aqueles que estão visitando nos hospitais, aqueles que estão indo embaixo de pontes, viadutos, em albergues, que estão visitando asilos, estão visitando orfanatos, aqueles que estão, aleluia, valentes, que vão enfrentando todo tipo de luta e de prova, enfrentando o tempo, a luta, a dificuldade. A obra de Deus, ela tem lugar para todos aqueles, aleluia, que entendem o propósito de Jesus, que está lá em Marcos 16, que é ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que aceitar e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, meus irmãos, vai falar assim: fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Fez também a pia de cobre com a sua base. A pia de cobre era o lugar onde o sumo sacerdote e os sacerdotes, também filhos de Arão, quando eles chegavam, que eles adentravam no átrio, no pátio exterior, que é o lugar antes de entrar dentro do tabernáculo, eles iam e lavavam suas mãos. Eles se limpavam, lavavam suas mãos e os seus pés para poder entrar dentro do tabernáculo, para poder ministrar. E eles deveriam obedecer isso ao Senhor para não serem condenados ou serem fulminados. E quando a palavra de Deus fala assim, que fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, uma coisa muito interessante. Nós observamos aqui uma coisa que é profunda, porque as mulheres, aqui o versículo fala que elas estavam se ajuntando à porta da tenda da congregação, e elas deram os seus espelhos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O espelho, ele nos serve para várias coisas diferentes. Mas a principal característica dele é o quê? É associado à beleza. As mulheres usam o espelho para se maquiar, pentear os seus cabelos, para passar a maquiagem, para ver se está tudo bem antes de sair para os seus compromissos. Mas olha que coisa profunda, meus irmãos. Na época do tabernáculo não existiam espelhos de vidro. Os espelhos, eles eram de cobre ou de bronze, para que a gente venha entender. Quando essas mulheres dão esses espelhos, uma coisa profunda aqui que esse versículo nos ensina. Porque os sacerdotes, eles pegaram esses espelhos, que eram de cobre, o Espírito Santo deu a sabedoria, e eles fizeram o quê? Bezalel e Oholiab, que são as pessoas que o Espírito Santo se utilizou para poder dar entendimento e sabedoria para criar todos os utensílios de dentro do tabernáculo, para trabalhar com ouro, com cobre, para trabalhar com todos os utensílios, para dar ornamento a tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Eles vão fazer a pia de cobre com a sua base, que seria uma pia mais ou menos nos moldes da que nós utilizamos no nosso lar, só que diferente, um pouco mais larga. E por que a importância disso? As mulheres entregaram seus espelhos. Quando elas entregam seus espelhos, olha que coisa interessante, louvado seja o nome do Senhor. Elas dão algo em troca da obra de Deus, para o avanço, o progresso da obra de Deus. E quando elas dão esses espelhos, que esse espelho é transformado nessa pia de cobre, o sacerdote, ele adentrava no pátio do tabernáculo. Quando ele entrava no pátio, após o portão, ele tinha que se lavar. E uma coisa interessante, não somente na entrada, mas também na saída, após ele pegar e oferecer os sacrifícios, os holocaustos, quando ele saía, ele deveria trocar de roupa e também ele se lavava. Mas quando ele entrava, algo nos chama a atenção. Porque quando ele entra, o espelho ele reflete a glória da pessoa que está vendo. A pessoa se olha no espelho e ali ela não vê nada de diferente senão ela mesma. Está refletindo a sua própria glória. Mas quando os sacerdotes adentravam, esse espelho era colocado água. Quando eles abaixavam a sua cabeça, que eles olhavam para essa pia de cobre, eles olhavam e o que refletia era o céu. Não refletia a imagem do homem. Refletia a imagem do céu, simbolizando o quê? O homem pode trabalhar para Deus.
o homem pode fazer a vontade do Pai. Mas tudo aquilo que nós fazemos reflete a glória de Deus. Quando o sacerdote abaixava sua cabeça e ia se lavar, ele olhava e ele via o céu, para saber que tudo aquilo somente era possível por causa do Eterno, por causa da glória de Deus e por causa da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você esteja pensando, vendo eu falar nesse momento: irmão, eu não sei pregar. Irmão, eu não sei fazer evangelismo. Irmão, eu não sei fazer visita. Irmão, eu não sei ajudar em nada. Você sabe? Claro que você sabe. Porque quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, vai nos ensinar que havia uma viúva e ela costurava. Quando essa viúva veio a falecer, o que aconteceu? Chamaram o apóstolo Pedro. E a primeira coisa que aquelas mulheres fizeram foram mostrar os seus vestidos. Ou seja, aquela mulher, ela glorificava a Deus com a costura. Se você está glorificando a Deus, aleluia, com o seu trabalho, continue. Não se preocupe se você não leva o dom para pregar, para ensinar. Se você acha que não tem lugar para você na obra de Deus, existe lugar para você sim. Porque se você, aleluia, está fazendo a obra de Deus, você está mostrando a glória de Deus em todos os lugares que você está. É no seu trabalho. Se você trabalha com pessoas, louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus dessa forma. O sacerdote, quando entrava no pátio, aleluia, que ele abaixava a cabeça, ele olhava para o céu para entender que a glória não era dele. A glória é de Deus. A glória continua sendo de Jesus Cristo. A glória continua sendo dele. A majestade continua sendo dele. O poder também continua sendo dele. Aleluia. Porque quem foi para o Calvário e nos libertou das trevas e nos transportou para o reino de amor do seu Pai amado, foi ele, Jesus Cristo. Foi ele que nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Foi ele também, aleluia, que nos enxertou. Paulo, quando escreve, ele fala que nós fomos enxertados. Que, aleluia, contra a ordem natural, nós somos enxertados. Significa o quê? Nós éramos uma figueira brava. Mas Jesus Cristo fez o quê? Pegou e nos enxertou na videira verdadeira, que é ele, aleluia. E contra a seiva, aleluia, nós, aleluia, fazemos parte da figueira, aleluia, da oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. E aqui fica um grande ensinamento. O sacerdote entrava, administrava, ministrava perante o Senhor, oferecia os sacrifícios, os holocaustos, mas a glória é dele. Quando ele abaixava a cabeça, ele contemplava o céu, para que ele se lembrasse que a glória e o poder pertencem a Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pode estar pensando, mas irmão, a minha profissão é uma profissão modesta. Não importa. Se ele te colocou lá, pode ter certeza, meu irmão, você está refletindo a glória dele. Aleluia! O sacerdote olhava para a pia de cobre para entender, para olhar para o céu e entender que a glória é dele. Ele podia estar ministrando ali. Assim como o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para ministrar no Santo dos Santos. Mas a glória é dele, a majestade é dele e o poder é dele. Tanto que quando nós observamos, aleluia, Paulo escrevendo aos Filipenses, uma coisa maravilhosa no capítulo de número 2, porque ele vai falar, eu vou até ler aqui para os irmãos, antes de nós encerrarmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número
7 e 8 e 9 vai falar assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo está escrevendo essa carta maravilhosa, meus irmãos, olha que coisa profunda e tem a ver com o que nós falamos sobre a pia. Entenda bem, o sacerdote entrava, e a primeira coisa que ele fazia quando ele entrava era olhar para o céu. Paulo, quando escreve aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios e a Filemon, ele está numa cela insalubre, amarrado, em Roma, longe da sua pátria, mas de um lugar insalubre, de um lugar difícil, aleluia, foi o lugar aonde a glória de Deus se manifestou na vida do apóstolo Paulo. De um lugar insalubre, ele vai escrever nessa carta aos Filipenses para que se regozijasse no Senhor. Aí você pode perguntar, como que alguém pode se regozijar estando preso? Louvado seja o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que você tem feito? Tem mostrado a glória de Deus? Paulo estava preso numa cela insalubre. Mas dessa cela, ninguém o impediu de uma coisa. De, aleluia, glorificar a Deus. Dessa cela ele escreveu 4 cartas maravilhosas. E outra coisa, dessa mesma cela, ele esteve preso, amarrado. Mas o seu altar de holocausto, onde ele oferecia o seu melhor em oração ao Pai, fazendo a conexão do altar do homem caído e pecador com o trono da graça, aonde está assentado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No trono da graça. Aleluia. Quando nós observamos tudo isso, nós se regozijamos. E eu vou até dizer mais, meus irmãos. Deus sempre procura aqueles que aos olhos do homem são esquecidos. Sabe por quê? Se nós olharmos nessa maravilhosa carta de Paulo aos Romanos, quem foi o portador dessa carta, quem viajou 1000 quilômetros para poder levar essa carta, é muito interessante. Não foi Timóteo, não foi Silas, não foi Tito, mas sim foi uma mulher. Olha que coisa gloriosa. Meus irmãos, a glória de Deus é manifesta naquilo que você faz. Ela é pouca mencionada na palavra, mas foi ela que viajou 1000 quilômetros, enfrentando mares, enfrentando feras, enfrentando todo tipo de situação contrária com aquele papiro dos Romanos, que é a carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Essa carta maravilhosa, hoje que nós estudamos. Por isso que eu estou falando para você. Deus continua usando aqueles que são pequeninos aos olhos do homem. O sacerdote, o sumo sacerdote, eles olhavam para o alto para mostrar e para ver a glória de Deus. Mas Deus conta comigo, conta com você, conta com os pequeninos para continuar fazendo a obra de Deus. E aqui fica algo para que nós venhamos a meditar. Quantas pessoas ao longo da palavra de Deus que foram importantes e muitas das vezes nós passamos por essa passagem, meditamos e nos esquecemos. Deus continua usando os pequeninos. Olha que coisa poderosa. Ananias obedeceu ao chamado do Senhor. Quando falou, o Senhor chamou ele e falou para orar pelo apóstolo Paulo. O que aconteceu a seguir? As escamas dos olhos do apóstolo Paulo caíram. Inicia seu ministério. Olha que coisa profunda. Depois nós vamos olhar o próprio Paulo, quando ele escreve essa carta de Filemon.
E uma coisa profunda, quando ele está escrevendo a Filemão, é que depois de passado bastante tempo, quem viraria, louvado seja o nome do Senhor, quem viraria justamente o pastor daquela cidade? Justamente ele. Eu vou até estar lendo aqui, deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de todo aquele período de tempo, por volta de 30 a 40 anos, não é uma data exata, segundo os historiadores, Onésimo viraria o bispo daquela cidade. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, Deus conta comigo e com você para refletir a glória de Deus. A glória de Deus, ela é refletida muitas das vezes numa palavra que nós falamos. Muitas das vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que você olha, você pode até pensar assim, não vai dar nada. Ao meu olho e ao seu olho pode ser que sim, mas para Deus, Deus olha o coração. Aleluia. Olha só o que aconteceu com o próprio rei Davi. O próprio profeta Samuel, quando ele foi chamado, que ele viu o primeiro filho vindo, ele falou, que homem belo, deve ser esse. E Deus o exortou. O homem olha para o seu exterior, aleluia. Eu olho para o interior, para o coração. E como está o seu coração? Como nós temos refletido a glória de Deus? Deus, ele usa, aleluia, pessoas improváveis e lugares improváveis. Se nós olharmos, por exemplo, para o próprio Jonas. Quando Jonas foge da presença do Senhor, olha que coisa profunda que o Espírito Santo nos ensina. Fala que ele vai para Tarsis. Tarsis é a cidade natal do apóstolo Paulo. E ele desce para o navio como se nada estivesse acontecendo e vai dormir. E o capitão do navio vai falar para ele, você nem mesmo teme a Deus. Olha só. Aleluia. Deus continua usando pessoas improváveis e lugares improváveis para que seu nome seja glorificado. Se nós formos falar, meus irmãos, nós poderíamos falar vários e vários exemplos aqui. Para mim, um dos grandes exemplos aqui, fora os que nós já citamos, de como Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, para refletir a sua glória, é o próprio Nabucodonosor. Porque ele era um instrumento divino de Deus para corrigir o povo. O povo estava fora do centro da vontade de Deus. Mas Deus chama os caldeus, através de Nabucodonosor, como instrumento de uso. Como juízo divino. Só que depois, quando Nabucodonosor se exalta o seu coração, Deus faz com que ele venha a ficar com as feras do campo e com as bestas. Para quê? Para até o momento que ele levante os seus olhos para o céu, para que passe o período de 7 anos, e ele entenda que o poder, o domínio, a majestade, a honra e a glória pertencem a Deus. Aleluia. Todo poder e toda majestade pertencem ao Eterno e ao Cordeiro. Que coisa profunda, meus irmãos. E nada como nós virmos a entender todo esse propósito de Deus. O sacerdote, ele podia entrar ali dentro do pátio e pensar, eu sou o sacerdote, e se exaltar. Mas a partir do momento que ele lavava as suas mãos com água, primeira aplicação, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Ele lavava e se regenerava através da ação do Espírito Santo, primeira coisa. Segunda coisa, o cobre simboliza a nossa natureza. E por que a nossa natureza? Porque nós iniciamos falando da acácia, que é uma madeira bruta, difícil de trabalhar. Mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando nas nossas vidas. E quando nós somos cobertos com cobre, o cobre simboliza a redenção, o resgate feito por Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus Cristo pagou o nosso preço no Calvário. Nos trouxe a redenção eterna. E através da regeneração, na lavagem do Espírito Santo, que é um dos símbolos da água, aleluia, nós contemplamos a glória de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos continuar glorificando a Deus com as nossas ações, com a nossa forma de agir, com o nosso trabalhar. Não importa o lugar, mas sim o que importa é a presença de Deus. O que importa é entender o propósito e a vontade de Deus, para que a gente possa continuar glorificando a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes e tendo um caráter moldado, refletindo a glória de Deus. Não podemos nos esquecer, quando o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, 1 Pedro, ele vai nos ensinar que Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu achar aqui onde que está, nos constituiu, aleluia, reino e sacerdote, aleluia. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 9 vai falar: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a geração eleita. Mas como que nós podemos ser eleitos, irmão? Segundo a presciência de Deus, que é o atributo divino de Deus, que Ele sabe, aleluia, que eu e você nessa hora estaríamos aqui glorificando a Deus, falando desse imensurável amor. A presciência de Deus é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer conosco até o último dia de nossas vidas. A presciência de Deus é a vontade de Deus. Isso é a eleição. A eleição é a presciência de Deus. É o atributo divino ao qual Deus sabe tudo aquilo que nós faríamos. Isso é a presciência. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala sacerdócio real, significa o quê? Quando o Senhor colocou Adão, depois colocou Eva no Éden, eles deveriam permanecer ali e manter tudo aquilo que Deus já tinha feito. Conforme eles fossem procriando e fossem frutificando, nós seríamos uma nação santa, um sacerdócio real, uma nação, aleluia, santa. Deus estaria conosco na viração do dia, assim como ele fazia com Adão e Eva. Mas por causa da inclusão do pecado, nós fomos retirados também dessa promessa. O homem é retirado do Éden, mas Jesus Cristo vence no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dá o direito de ser chamados de filhos de Deus, de ser chamados de sacerdócio real. Sacerdócio real. Eu e você somos sacerdócio real. Hoje nós oferecemos ao Senhor os nossos holocaustos, as nossas ofertas em oração. Oferecemos o nosso corpo como, aleluia, um sacrifício agradável a Deus. E aqui o Espírito Santo complementa falando: para que anuncieis as virtudes, que é o que nós acabamos de juntos meditarmos. Glorifique a Deus. Se você não é um pregador, se você não é um missionário, se você acha que você não leva jeito para ensinar, glorifique a Deus no seu trabalho, com as suas atitudes, com as suas ações. Aleluia. Para que nós venhamos a anunciar as virtudes daquele que vos chamou, que é Jesus Cristo, e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que os irmãos fiquem com essa palavra, meus amados, e que nós possamos continuar, aleluia, firmes nos caminhos do Senhor. E eu vou mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão, o Arley, presbítero Arley. Saudade de você, irmão. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Também do meu amigo Moacir Lino, que trabalhou comigo na Aviação Metrópole. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da sua família. Ele que não está mais aqui em São Paulo, mas está na cidade de Cunha. Um grande abraço. E Deus te abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos. E que os irmãos fiquem com essa palavra. E que nós possamos continuar
firmes nos caminhos do Senhor. Deus abençoe, meus amados.